Beleza, galera? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Seja Musa. Eu sou Elivan Capela. Estou aqui hoje recebendo uma grande amiga minha que vai conversar com a gente sobre hábitos e mentalidade. Quase que não sai. Hábitos e mentalidade. Então, eu vou pedir para você se apresentar para a nossa audiência, para a nossa galera. Oi, Musa, eu sou a Simone, quero agradecer aqui o convite do Elivan, meu amigo de longa data. E aí vamos lá conversar um pouquinho sobre hábitos, mentalidade, desenvolvimento de rotina e como é que a gente pode caminhar para ter uma vida melhor. Como pode ajudar essa mulherada aí, né? Vamos lá. É importante, né? Porque as mulheres sempre dizem que tem muita sobrecarga de tempo, dupla jornada, tripla jornada, É verdade. enfim. E aí, né? Então você saber como se organizar é realmente muito importante, né? É essencial, é essencial. As pessoas falam muito em relação à rotina como se fosse uma coisa ruim, mas a rotina, na verdade, ela traz uma previsibilidade. Então, quando você já consegue organizar a sua rotina, a sua vida fica mais fácil, você acaba tendo mais tempo, você acaba conseguindo gastar melhor o seu tempo e gastar exatamente com aquilo que você quer fazer. Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo. Não. Você às vezes não sabe para onde está indo o seu tempo. De forma inteligente, né? Exatamente. Então, é igual dinheiro, né? Se você sabe gastar o dinheiro, você economiza o dinheiro, né? Sobra alguma coisa, você gasta de forma inteligente. Eu acho que é a mesma coisa, né? O nosso tempo, né? Sim, é o que eu chamo de ter uma rotina intencional. Você começa a ter atividade com intencionalidade, né? E como você me chamou para falar da questão dos bons hábitos, os bons hábitos, eles não vão estar só relacionados com a saúde, tá? Mas a gente pode colocar os bons hábitos como tudo aquilo que te leva a atingir um objetivo que você queira. Então, todos os hábitos que vão ser bons para o seu desenvolvimento, para que você atinja seus objetivos, se for uma pessoa melhor, ou seja nos estudos, seja na academia, seja na alimentação, aquilo ali vai estar engrupado nos bons hábitos para que você atinja, assim, um objetivo. E aí você tem que organizar a sua rotina para fazer aquilo encaixar. Bem legal. Então, eu queria saber como começou tudo isso para você, a questão de começar a estudar sobre mentalidade, sobre rotina, se você teve algum problema que acabou te levando a isso, ou se simplesmente o tema apareceu para você, você achou interessante. Como é que começou? Então, eu era concurseira, né? Eu comecei a produzir conteúdo no Instagram sobre concurso, a minha rotina de estudos lá em 2015, né? Aquela rotina de acordar 4h30 da manhã todo dia, estudar e prestar prova de concurso público. Tive aí um transtorno de ansiedade, então me afastei um pouco da questão do concurso, mas sempre gostei muito de estudar. Mas não tinha um comportamento que eu achava que me levava tanto para frente. Por quê? Tinha a questão da procrastinação, tinha a questão das crenças limitantes, que isso tudo, quando você está passando, você nem percebe. Você não consegue, às vezes, se dar conta daquelas suas conversas mentais. E só mais para frente, quando você realmente estuda, que você começa a identificar os seus comportamentos, da onde que nasce aquilo tudo. E aí, bom, ultrapassado um pouquinho, né, essa questão do concurso, eu me afastei um pouco da internet, também por conta do transtorno de ansiedade. E aí já estava numa rotina diferente, casada, concursada já, com 2 filhos, e comecei a passar pelos questionamentos da mulher atual, do que eu vou fazer da minha vida. Agora eu tenho 2 filhos pequenos, como que eu retorno para estudar? Como que eu volto para o meu trabalho? Como que eu vou me desenvolver no meu trabalho? Né? Nós mulheres, você falou essa questão do peso, né? A gente realmente passa muito isso. Essa questão da cobrança, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa profissional, uma dona de casa, você tem que se equilibrar nisso tudo, ficar bonita. Boa amante, tem que ser tudo. E ainda está bonita e está bem consigo. Então, meu primeiro filho nasceu justamente no começo da pandemia, fevereiro de 2020. Ultrapassei a pandemia toda com ele, e aí já engravidei em seguida. Meu segundo filho nasceu em abril de 2021. Então, antes mesmo de retornar da minha licença maternidade, eu comecei a ficar inquieta, porque você começa a ficar frustrada, né? Tudo que a gente escuta é: mãe não tem tempo, mãe não consegue dormir, a vida não vai caminhar tanto para frente, você não vai ter tempo para estudar, seus filhos não vão te permitir fazer muita coisa. Cara, e aquilo vai te jogando muito para baixo, né? Eu olhava os meus 2 filhos maravilhosos e pensava, e a vida, o que vai ser? E às vezes você começa até a culpar a criança, né? Muitas mães entram até num processo de... Qual o nome? Ele vai cortar isso.
Depressão, pós-parto, Isso. né? Tem a depressão pós-parto e muitas mulheres entram depois num estado de depressão porque você vê a sua rotina virar de cabeça para baixo. Então, por exemplo, eu treinava com você 6 horas da manhã. Saía de casa, tinha aquela rotina de acordar cedo, me alimentar bem, ia para academia 6 horas da manhã. Hoje mesmo eu fiz uma postagem, 5h30 da manhã, eu estava dando mamadeira para meus filhos e tentando estudar. Entendeu? Então, não tem mais a coisa do vou sair de casa para ir para academia a hora que eu quero. Né? Mas você começa a adaptar a sua rotina e ver que é possível. E foi nisso que eu comecei realmente a estudar sobre hábitos, sobre mentalidade e buscar o meu desenvolvimento, né, através do desenvolvimento pessoal, porque eu não aceitei, né, eu simplesmente não quis aceitar aquele momento que as pessoas falavam para você, ó, parece que deu game over, né? Daqui a 5 anos, as pessoas falavam para mim, não, poxa, essa fase vai passar, daqui a 5 anos a sua vida vai voltar ao normal. E eu não queria esperar 5 anos, 10 anos. Eu queria ter uma vida que para mim fizesse significado agora. Então, eu já tinha estudado um pouco sobre hábitos em 2016, quando eu li o livro Poder do Hábito, e ele fala sobre como a gente desenvolve os hábitos. E é muito bacana, porque a gente, na maioria das vezes, a gente não tem a mínima noção do porquê a gente faz muitas das coisas que a gente faz. A gente faz de forma muito automática. Automática, né? Eu já li esse livro também, esse livro é sensacional. Sensacional. Então, assim, e aí até já esclarecendo do porquê que surgem os hábitos, né? O surgimento do hábito, ele é um mecanismo para que a gente consiga poupar energia. O nosso cérebro está o tempo todo tentando fazer com que a gente poupe energia. Então, você vai tendo comportamentos, cada vez que você tem um comportamento, você tem que ter uma tomada de decisão. Bom, vou para a direita, vou para a esquerda, né? Eu vou acender a luz, não vou? Eu vou entrar no carro, eu vou mexer no retrovisor, não vou mexer no retrovisor? Isso tudo são decisões que a gente tem que tomar no nosso dia a dia e que isso gasta energia. Então, conforme você vai automatizando o seu comportamento, você já passa a fazer as coisas quase que num instante, você quase não pensa. Então, você simplesmente vai lá e faz. Né? Então, quando a ciência dos hábitos começou a ser estudada, se descobriu que, na verdade, os hábitos eles não estão nem relacionados com a memória, mas é um comportamento que a pessoa tem e ela adquire, mesmo pessoas com problemas de memória, elas conseguem adquirir novos hábitos e é como se houvesse uma reprogramação mental, né? Então, você simplesmente vai exercendo um comportamento e, com o tempo, aquele comportamento vai ficando mecânico, automático, e aí você tem ali um hábito instalado, tanto bom quanto ruim. Tanto prejudicial, né? Exatamente. Prejudicial para a saúde, prejudicial para a gente, ou então algo que vai te, como você falou mais cedo, né? Que vai te fazer crescer, depende dos seus objetivos, né? Pode ser para desenvolvimento humano, pode ser para economizar dinheiro, pode ser para estudar, né? Então, enfim. Você falou uma coisa interessante e dá para a gente fazer um paralelo, seria o quanto que a tomada de decisão nos traz um gasto energético muito grande. Sim. Né? Eu lembrei sobre dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, é tão desesperador que você senta, aí você pensa, pô, tem que mexer no retrovisor, sua tudo. Aí, não, sentou, aí cinto, aí passa a marcha. Primeiro tem que ver os retrovisores, tal. Aí tu vai, não, tem que sair na primeira. Quando pegar uma velocidade, joga para a segunda. E já tem que dar uma seta, porque você está saindo. Vem um outro carro, não vem pedestre. Então, enfim, isso tem um gasto de energia muito grande. De repente, quando você automatiza aquilo tudo, você já sentou e sai. Não, e o legal disso é que você não pensa, você faz. Você já aconteceu com você faz aquele caminho de casa para o trabalho, faz o mesmo caminho todos os dias. Em um dado momento, você, sei lá, alguém pede para você passar em um determinado lugar. Cara, você faz aquele mesmo caminho. Porque é tão automático, quando você percebe, estou indo para casa. Então, isso foi interessante que você falou, porque eu acho bom ter essa tomada de conhecimento, né? Que o hábito, ele economiza energia. Tem pontos que eu gosto de frisar para deixar bem, bem claro. Né? Um hábito não, uma atitude sua, né? Sim. Ela toma energia. E conforme você cria o hábito, você está economizando energia. E por isso que se torna tão difícil. Né? Você, de repente, eu não consigo, vamos trazer para a minha realidade, parar de comer determinado docinho depois do almoço. Por quê? Porque você criou aquela rotina. Você transformou aquele hábito. Né? É um hábito, às vezes é tão mecânico, às vezes é tão assim... que a pessoa não percebe. Não percebe.
e ela vai passar por ali, eu vou passar por, sai do almoço, tá trabalhando, sai do almoço e passa em frente em determinado lugar que vende a sobremesa que a pessoa come. E se ela não passar ali, ela se sente mal. Isso daí é o que a gente vai colocar na questão da tríade dos hábitos. Você tem um gatilho que te indica para uma rotina e vai fazer com que você tenha uma recompensa. Para você Comportamento, recompensa. exatamente. Para você conseguir mudar o hábito, e aí nesse caso que você falou, seria um hábito de repente ruim. Bom, eu não quero comer docinho, mas quando eu vejo, já foi. O ideal é que você consiga identificar qual é aquele teu gatilho que te leva a ter aquele determinado comportamento. Então, no momento em que você retira aquele gatilho, você falou, né? Eu passo em frente àquela loja todo dia, automaticamente eu entro como um docinho e sigo o meu caminho. No momento em que você retira aquela loja do teu caminho, você faz um caminho diferente, você conseguiu identificar que aquele é o teu gatilho do teu hábito, e aí você começa, enfim, a modificar esse teu hábito. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que precisa estudar ou ir para academia, né? Vamos colocar aí. A pessoa precisa ir para academia, chega em casa, sentou no sofá, já pegou o controle, Netflix, quando viu, 1 hora, poxa, estou cansada, não vou hoje, vou deixar para amanhã. No dia seguinte, ela faz a mesma coisa. Esse é o gatilho. Então, todo dia ela vai manter o mesmo comportamento, porque todo dia ela está tendo aquele mesmo gatilho que dispara com que ela tenha o comportamento. E aí, qual é a recompensa? Dopamina, entendeu? Dopamina. Você está ali, normalmente os nossos comportamentos ou são para buscar prazer ou fugir de uma dor, de um incômodo, um incômodo momentâneo. Né? Então, entre ficar ali na televisão, rolando um feed de uma rede social, é melhor do que você, aparentemente, ir para a academia e ficar lá suando. Né? Então, a pessoa acaba entrando nesse gatilho, nessa rotina diária, e quando percebe, 31 de dezembro, e a promessa de emagrecer fica para o ano que vem. Ano que vem. Exatamente isso. Mas eu acho esse ponto muito interessante. E a gente tem uma atitude, né, que vai te gerar prazer, ou Sim. então evitar uma dor, né? Mas às vezes esse hábito te gera um prazer momentâneo, rápido, mas que no futuro vai te gerar uma dor, né? Que às vezes é até pior. Sim. Né? E eu tô lembrando... Desculpa, pode falar. Normalmente a gente até utiliza isso para identificar quando que um hábito está sendo bom e quando está sendo um hábito ruim. Então, o hábito ruim, ele normalmente é aquele hábito que ele vai te dar aquele prazer instantâneo, prazer na hora, e depois ele vai ter uma causa que ele vai te cobrar a sua dor lá na frente. Então, hoje em dia, eu vou sentar, eu vou comer, eu vou me entupir de fast food, eu vou comer docinho. Lá na frente está aquela luta para ir para academia, o sobrepeso, a diabetes, né? O colesterol, exatamente. E o hábito bom, ele vai te cobrar a dor agora. Então, hoje em dia, quando eu digo dor, na verdade é só esforço, tá, galera? Desconforto, né? Aquele desconforto. Então, realmente, né? Você vai para uma academia, poxa, aí, para você gastar X calorias, você tem que subir numa esteira, sim, né? E ficar ali rodando naquela esteira, ou então subir numa bicicleta, né? E você colocar lá no guia lá da bicicleta, aumentar a intensidade, vai gerar um desconforto na sua perna. E o resultado disso você só vai ver depois. E só vai ver depois. Você não vai levantar dali, estou 2 quilos mais magra. E aí é onde muita gente se sabota. Né? Já que a gente vai falar também sobre a questão dos sabotadores, porque, em geral, as pessoas não conseguem identificar o processo para que você saia de um ponto A e chegue num ponto B. Né? Eu vejo, normalmente, o resultado final. Eu tenho lá a musa fit, então, poxa, eu tenho o sonho de como eu quero ser, eu sei em qual calça eu quero caber, se eu vou ficar, o rapaz vai ficar musculoso, a menina vai ficar com a perna torneada, cintura fininha, mas eu não acompanho aquele processo. Então, quando eu percebo que o meu processo, na verdade, ele é mais demorado, eu vou lá e dou uma escapulidinha, porque eu não estou acostumada a lidar com aquele desconforto de forma cotidiana. E aí vem a questão do trabalho da mentalidade, que é você mudar para como que você enxerga esse desconforto. Então, se você for pegar para uma pessoa que malha e sente prazer em malhar, ela está ali construindo aquele corpo que realmente é o corpo dos sonhos, ela vai olhar para determinada besteira e vai falar assim,
cara, isso daqui vai me trazer um desconforto muito grande se eu comer essa comida, se eu furar a Vou minha pagar dieta, lá, se pagar eu lá não na for pro frente. meu treino, é isso aqui que vai me trazer o desconforto. Então, ela simplesmente evita. E já a pessoa que tem um outro tipo de mentalidade, o desconforto dela está em ir para academia. Então, aquela pessoa que chega lá na academia... Eu tenho usado muito a palavra maturidade. Mas é isso. É você ter uma maturidade e ter uma clareza dos seus objetivos. Claro. Para você conseguir mudar seus hábitos, você tem que ter uma clareza do porquê que você quer mudar aqueles hábitos. O que você vai alcançar com aquilo, o quanto aquilo vai te fazer bem, né? E o que você está perdendo permanecendo da forma como você está. Vou pegar um gancho para tentar voltar no que você começou. Eu acho que você não terminou. Vamos Fala ver. aí. Sobre como você mudou essa sua rotina. Como É você mudou verdade. tudo isso, né? Então, eu estava aí na questão, né, com 2 filhinhos pequenos em casa, e aí você começa realmente a se sentir frustrada, né, do como eu vou conseguir estudar, como que eu vou conseguir voltar para academia, né, a coisa do, pô, você é mãe mal tem tempo para fazer qualquer coisa, mãe não vai fazer cabelo, vai estudar. E aí eu comecei a assistir vídeos no YouTube, eu já estava fora das redes sociais, mas eu consumia muito vídeo no YouTube sobre desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a ler alguns livros de desenvolvimento pessoal, né, O Poder dos Hábitos eu já tinha lido anos antes. Comecei a ler alguns livros de organização financeira, que é um assunto que eu gosto muito também, e mexe também muito com essa questão de mentalidade. O Poder do Subconsciente, conteúdo do Nigro, né, do Thiago Nigro, Me Poupe, e diversos outros. Adoro a Natália Arcuri. Adoro a Natália Arcuri. E aí eu falei, não, eu tenho que assumir, né, ter essa maturidade de assumir para mim, né, puxar a minha autorresponsabilidade, né, e para aquilo que eu quero, para a vida que realmente eu quero. Eu não posso continuar nesse vitimismo, que é um termo que a gente utiliza muito, né? Pô, eu sou a vítima, então eu tô acima do meu peso porque eu tenho filho. Eu não me cuido porque eu tenho filho. Eu não consigo estudar porque eu tenho filho, eu não tenho tempo. E aí você começa a verificar dentro da sua rotina para onde que está indo o teu tempo, né? E nessa época eu não tinha rede social, mas ficava ali no celular jogando, né? Porque ia amamentar de madrugada, eu ficava jogando. Joga aquele buraquinho, né? Cara, ficava jogando. E aí você percebe o quanto de tempo que você desperdiça. Vou até contar um outro caso. Alguns meses antes de ter, né, de engravidar do meu primeiro filho, eu tinha passado por uma cirurgia e estava muito mal, né? Estava me sentindo muito mal, autoestima muito baixa e tal. E foi quando até desabilitei minhas redes sociais. Falei, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. E eu tinha que ficar 20 dias em casa, não podia sair. Eu maratonei 10 temporadas de série. E cada temporada tinha 10 capítulos de 1 hora e pouca. E aí, quando chegou lá no final, eu parei para pensar. Eu falei, cara, fiz as contas, né? Eu falei, eu acho que eu nunca consegui me dedicar a nada com tanto afinco. E aí, nessa época, eu lembrei. Eu falei, poxa, aonde eu estaria se eu dedicasse esse mesmo tempo que lá atrás eu dediquei para um seriado, estava ali passando tempo, se eu estivesse estudando, se eu estivesse me desenvolvendo, se eu estivesse trabalhando a minha mentalidade, se eu estivesse lendo livros para desenvolver habilidades que eu ainda não tinha. E aí você começa, né, a fazer essas viradas de chave, né? Mas tem uma coisa que eu aprendi, que você vai virando as chaves, mas você tem que abrir a porta também. Não é só, o pessoal fala muito nessa coisa da, aquele livro me deu a virada de chave. Não é só virar a chave, você tem que abrir a porta e partir para a ação. E aí foi onde eu voltei a acordar cedo, comecei a praticar atividade física dentro de casa, na sala de casa. Pô, tem o mesmo YouTube, né, que me servia para assistir seriado, filme, televisão. Eu comecei a ver vídeos para fazer atividade física dentro de casa. Plataformas como a que hoje você tem. Cara, foi o que me ajudou. Para mim, foi a minha salvação. Porque eu não tinha tanta disponibilidade de tempo de ir para uma academia a hora que eu quisesse. Mas eu tinha ali 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Que foi aonde eu comecei a me dedicar a mim, né? A construir uma nova versão de mim. Cuidar, ter aquele autocuidado de voltar
a cuidar da sua beleza, né? Hoje em dia, eu falo muito dessa questão do autocuidado. Porque quando eu comecei, há 1 ano e meio atrás, né? Você tinha aquela coisa do mãe, você lavou o rosto, tá bom. É mais ou menos isso, porque você não tem muito tempo, você tá ali com aquela rotina toda corrida. E aí eu comecei a reservar espaços para mim, onde eu comecei a me tratar como prioridade. Então, ainda que fosse o último tempo do meu dia, eu ia ter aquele momento para mim, né? Então, ia ser aquele meu momento do meu autocuidado, de limpar o meu rosto, cuidar da minha pele. E aí, uma coisa que eu faço, que para mim muda muito o meu ânimo durante o dia, é acordar cedo. Eu gosto de ter aquele momento de silêncio. Então, eu acordo cedo todos os dias. Eu vejo o sol nascer. É aquele meu momento para mim, aquele meu momento de silêncio intencional, onde eu estou ali. Tem dia que eu faço a minha meditação. Diariamente eu escrevo no meu diário de gratidão, né? Depois eu vou te contar o que é É isso. legal. Quero saber esse diário de gratidão aí. Faço o meu devocional. Então, foi um momento que eu me voltei mais ainda para Deus, para a questão da minha espiritualidade. Comecei a ler, que era uma coisa que eu lia muito pouco. Eu sou formada em Direito. Assim, durante a faculdade, você lê muitos livros. Coisas técnicas, né? Mas você só lê livro técnico. Você, ainda mais quem vem dessa vida de concurseiro, você sempre acha que você lê um livro que não é técnico, você está perdendo tempo. Penso isso hoje. Eu penso isso até hoje. Eu acho que eu tenho que estar lendo alguma coisa. Eu acho que eu nunca li um romance. Sinceramente. Assim, já li O Poder do Hábito, por exemplo. Entendi. Né? Mas, para mim, O Poder do Hábito era um crescimento pessoal. Um momento de estudo. Por mais interessante, não tão técnico que seja. Mas era algo para entender coisas como essa que você está falando aí. Que são primordiais. E na época que a gente está estudando, a gente não tem essa visão de estudar sobre procrastinação, sobre hábito, sobre mentalidade. Você ter uma mentalidade forte para suportar todo aquele processo do concurso. Deixa eu te falar uma coisa. Não vou falar, é perguntar mesmo. E quem, ou se existiu alguém, que influenciou você? Porque tem uma frase do Robert Cialdini, que você é o reflexo você é a média das 5 pessoas que te cercam. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas é o seguinte: quais são as pessoas que estão perto de você e estão te influenciando? Se você perceber quem são os seus amigos próximos e tal, que estão muito próximos, eles te influenciam de alguma forma. Então, se essas pessoas vão para a academia, você vai para a academia também. Se as pessoas não vão para a academia, você não vai para a academia. Se as pessoas leem, né, o poder do ambiente, né, homem fruto do meio, muitas coisas assim. Mas eu acho que o poder do ambiente, quando você fala isso, fica muito genérico, fica muito aberto, tá? Para quem não tem isso. Então, para quem não tem essa clareza, né, nesse ponto. Quando você pensa, quem são as 5 pessoas mais chegadas que estão convivendo comigo hoje, né? Não só pessoas, mas um exemplo, eu tenho uma influência muito grande de algumas pessoas de YouTube, né? Não os YouTubers na forma pejorativa, mas como o Flávio Augusto. Sim, e ele é um cara que ele fala sobre crescimento pessoal, fala sobre vendas, sobre finanças. Então, assim, eu ouço muita coisa dele, sabe? E tem outros também que eu vejo muita coisa e que me influenciam, entendeu? Da mesma forma, né, aí voltando aqui que eu estava falando, se você analisar de quem você está ouvindo ideias, né, meia dúzia de pessoas que estão à sua volta, você vai ver que você está agindo como elas. Você está comprando essa ideia delas, que às vezes não é sua. Então, para você, porque é difícil para mim, é difícil para mim pensar assim, que uma pessoa está lá, deitada, e ela vai ter um estalo do nada. Preciso mudar, como você teve, mas eu estou te levantando esse questionamento de como, se você teve alguém, ou amigos, ou alguém que influenciou para você ter essa virada. Porque se você está confortávelzinho lá no teu Netflix, você não vai nem ter a ideia de mudar. Agora, se você já ouve de alguém, aquilo outro, entendeu? Sim. Aquilo vai mexendo com a gente. Você teve essa influência? Conseguiu perceber? Sim.
Bom, influência número 1 que eu posso te citar, Tony Robbins. O cara O Tony Robbins é o cara. Sim, o Tony Robbins, ele trabalha com comportamento há muito tempo. Você tem a questão do PNL, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler livro do Tony Robbins. Já comprei um curso online, já fiz tudo. Ele é o cara que ele vai ali e te toca na ferida. Então, assim, tem algumas frases do Tony Robbins que eu gosto muito. Uma delas eu não vou falar ela completa, mas ele fala justamente do teu poder de decisão e da sua ação. A sua decisão você não toma só no momento em que você decide, no momento em que você começa a agir. Então, essa questão que você me falou, a pessoa não dá a virada de chave de uma hora para outra. Você vai tomando pequenas decisões. Poxa, eu preciso ir para a academia. E você começa a maturar aquela ideia, só que às vezes isso leva muito tempo. Às vezes você tem aquela percepção de que você precisa, mas você não tem a atitude. E aí o Tony Robbins ele vai te identificar que a sua decisão, para que ela seja efetiva, você tem que agir. Você decidiu, você age. Enquanto você não agir, aquilo ali fica no campo das ideias. Então é a coisa do segunda-feira eu vou, em janeiro eu começo, mês que vem eu vou para academia, eu preciso melhorar minha dieta, então eu vou procurar uma nutricionista. E aquilo ali, todo mundo tem essa percepção. Na verdade, a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer, só não faz. É verdade. Sabe o que precisa fazer. Se você virar para qualquer pessoa e falar o que você precisa para pelo menos começar a melhorar a sua vida. Então vai parar, vai pensar assim, pô, eu não como direito, eu não durmo direito, eu não me alimento de forma regrada, eu não estudo, pô, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, eu vou para o trabalho, mas eu vou para o trabalho reclamando. Você quer melhorar o seu salário, você quer melhorar sua vida. Mas você é aquele cara que vai para o trabalho e faz o teu trabalho medíocre. Então, o medíocre ele é aquele que se coloca na média. Quando você começa a ter esses insights entre o medíocre e o extraordinário, aí você começa a agir. Porque até então o extraordinário é o cara que está distante de você. E, na verdade, você começa a perceber com pequenos hábitos que o seu extraordinário ele é criado no seu dia a dia. Você não lê 10 livros sem ler o primeiro, sem ler uma página. Só que as pessoas pensam, pô, eu tenho que ler 10 livros para ser, de repente, uma pessoa um pouco mais culta em determinado assunto. Cara, foca primeiro em ler uma página. Depois que você estiver lendo uma página por dia, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos todo dia, você começa a consolidar um hábito e aí você vai chegar aos teus 10 livros. Mas enquanto você estiver olhando para 10, você vai olhar para 1 e vai achar que 1 é muito pouco. Então foram assim, essas pequenas viradas de chave, e o Tony Robbins, ele toca realmente na ferida dele. Ele é um cara que ele te faz eu vi um pensar, programa dele faz no refletir. Netflix, né? Não sou seu guru. Não sou seu guru, bem do legal. Date with Destiny, é um programa dele que são, acho que 3 dias. Acho que é uma imersão, né? São 3 dias, semana, 3 dias de duração. Beleza, entendi. Legal. Tem outras pessoas também, mas vou deixar o Tony, porque é unanimidade. Não, mas é legal às vezes você falar alguém. Na área de finanças, o Thiago Nigro, a Natália Arcuri, né? A Natália, ela tem sacadas excelentes. Eu consumo engraçada ela, né? Muito, muito, muito. E o Thiago, ele é muito pontual, né? Naquilo que ele fala. Tanto na questão do como ele se desenvolveu, até mesmo no YouTube, né? Ele contando como ele começou no YouTube, como que ele foi se desenvolvendo, até mesmo o fato de encarar, falar para um público que não estava acostumado com finanças. Né? Nós brasileiros, a gente não tem essa visão da educação financeira. Né? Então, o Thiago é uma pessoa que eu gosto muito, a Natália também, então eu fui ler Pai Rico, Pai Pobre. Tem um que eu me amarro, é o Segredo da Mente Milionária. Segredo da Mente Milionária, eu Esse li. É muito legal. Um que eu acho... Cara, eu indico esse livro para todo mundo. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse eu já ouvi no audiobook. O Homem Mais Rico da Babilônia é aquele livrinho fininho, simples,
que quando você termina de ler, você não acredita que um livro tão fininho, tão simples, consegue te trazer tanto conhecimento, tantos insights para você aplicar no seu dia a dia de forma fabulosa. Deixa eu puxar uma palavra aqui, que tá uma palavra da moda, né? Mas que algumas pessoas não conhecem, né? A gente que estuda muito, vê, né? Tá sempre olhando sobre esses assuntos e tal, ouve muitas pessoas falando. Mas, como eu falei, tem gente que não tem essa influência, então acaba não sabendo. Procrastinação, você já usou essa palavra 2 ou 3 vezes, 2 eu tenho certeza, então, terceira. Mas e aí, o que é a procrastinação? Procrastinação é bem legal. Procrastinar nada mais é do que quando você deixa de efetuar uma ação que você sabe que deveria estar fazendo e não faz. Então, por exemplo, eu preciso estudar, eu sei que eu preciso estudar, e eu simplesmente vou deixando aquilo para depois, e aí troco por alguma outra atividade, ou vou empurrando com a barriga até chegar o dia da prova, né? A procrastinação, pegando para mim, né, que estudava bastante, eu fui descobrir qual era o meu tipo de procrastinadora, porque às vezes a gente acha que procrastinar é só não fazer nada. Eu estou procrastinando porque eu vou deitar e vou dormir. Ou eu estou procrastinando só porque eu vou chegar e vou ficar assistindo televisão. Então, depois eu descobri que eu era procrastinadora criativa, procrastinadora ocupada. Então, se eu tinha que estudar uma matéria que eu não gostava, eu gostava muito de estudar administrativo, gosto até hoje, direito tributário, que é com que eu trabalho, mas tinha que estudar lá processo penal. Cara, eu ia arrumar o armário. Você encontra alguma outra coisa para fazer. E aí você não percebe que você está procrastinando, porque, afinal de contas, você está ocupado. Exato. Você não está não fazendo nada. Você está ocupado. Só que você não está ocupado com aquilo que você, de fato, deveria se ocupar. E aí, essa questão da procrastinação, hoje em dia, eu tenho muito clareza em relação a isso, é você conseguir definir quais são as suas prioridades de vida. E aí entra a questão do bom hábito e o mau hábito. Quando você consegue identificar o que é a tua prioridade e qual é o teu objetivo, você começa a desenvolver os seus hábitos de forma intencional para atingir aquilo. Você já não quer mais procrastinar. Então, se eu quero estudar para passar num concurso público, eu sei exatamente onde eu vou chegar, eu já estou com toda aquela minha mentalidade preparada para suportar aquele processo, porque é um processo árduo. Não é fácil, eu estudei a vida inteira, muitos anos até passar no concurso, passei em vários que não fui sequer convocada, mas você consegue enxergar qual é o caminho que você de fato vai percorrer. Então, quando você está procrastinando, e aí todo mundo procrastina, né? Não existe aquela coisa assim, vai parar de procrastinar. Não, o que existe é você identificar quando que você está procrastinando e diminuir o seu tempo de resposta. Então, vamos supor, eu tenho que estudar, eu vou chegar aqui, eu vou assistir um seriado. Provavelmente, em alguns minutos daquele seriado, eu vou me lembrar do meu compromisso comigo. Não é meu compromisso com ninguém, é meu compromisso de prioridade com a minha vida. E aí você já retorna teus estudos. Então, aquela tua procrastinação, ela já não gera um efeito da pessoa que fica a semana inteira procrastinando, o mês inteiro procrastinando, e chega até o dia 31 de dezembro. Exatamente. Mas um ponto que eu achei muito interessante que você falou é que quando você se ocupa de coisas que são importantes, até às vezes, né? E como, por exemplo, você que é mãe, né? Não, eu vou pra academia. Vou pra academia. Não, mas tem meus filhos. Realmente você acaba se ocupando por algo que é importante, mas que dá para você contornar, né? E fazer aquele outro ponto, aquele outro assunto, aquela outra decisão que você já tinha tomado ou queria, né? Dava para fazer, mas você fica se ocupando com coisas que são importantes, mas que poderiam ser desviadas. Que nada mais é do que autossabotagem. Você começa a ter comportamentos contrários, na verdade, àquilo que você queria. Então, se eu tô me sentindo cansada, então eu já vou encontrar alguma coisa para fazer. Ou eu já começo a dizer que, poxa, hoje eu tenho que cuidar dos meus filhos, então eu já não vou. E aí, foi o que eu falei em relação até o livro. Eu gosto muito da questão dos micro-hábitos, né?
Nem sempre a pessoa consegue valorizar aquilo que é feito, ainda que pouco, mas que é feito de forma constante. E o teu hábito nasce justamente da constância. Não adianta você ir para a academia um dia na semana e ficar lá 7 horas. O que vai te gerar o resultado é quando você tem aquele seu hábito diário de 30 minutos, 40 minutos. Não posso ficar 1 hora? Pô, eu só tenho 15 minutos. Eu já tive períodos de só ter 10 minutos, 15 minutos. Eu começava a fazer polichinelo igual uma louca dentro de casa. Com 30 segundos. Quem estiver em casa, faça esse teste. 30 segundos, você está esgotado. E aí você pensa, pô, isso não vai adiantar, cara. Você está movimentando o teu corpo, você está tendo um gasto calórico, você está mexendo com os teus hormônios que trazem prazer. Quando você pratica uma atividade física, você mexe de novo com a dopamina. A dopamina vai te levar para o lado de atingimento de objetivo. A dopamina ela vai te levar para que você consiga direcionar o teu comportamento, para que você tenha motivação. Não é a motivação do, fiquei alegre. É se motivar para uma determinada ação. Então, você pratica o exercício, você pratica o exercício, aquilo aumenta o teu nível de dopamina, você já fica mais alerta, você já tem mais foco para fazer a atividade que você precisa fazer. Então, são pequenas atitudes diárias que elas vão se encaminhando para que você desenvolva bons hábitos e aí sim, consiga ter uma vida melhor. Tem um livro que eu comprei, mas eu comprei ele virtual. E não consegui ler, porque eu não tenho tablet nem Kindle. Tentei ler no celular e não deu muito certo, não. Aí, enfim, é um livro chamado, acho que é Método Kaizen. Kaizen, já ouviu falar sobre isso? Não. Porque fala exatamente sobre esses micro-hábitos. Eu vi uma resenha sobre esse livro. Falei, putz, que maneiro. Fala que como pequenas coisas vão te ajudando a mudar e formar uma coisa macro, né? Sim. E aí eu acabei comprando o livro dessa forma que eu falei e não consegui ler. Mas é alguma coisa assim, método Kaizen, metodologia Kaizen, um lance desse. Tem um livro chamado Micro-Hábitos, que é excelente. Enfim. Esse daí eu não conheço. Vou pesquisar depois. Mas os micro-hábitos são exatamente isso. Quando você precisa implementar um hábito ou você precisa modificar um hábito, principalmente para quem tem muita dificuldade, tem pessoas que decide fazer alguma coisa, simplesmente vai decidir e vai fazer e pronto. Ela consegue ter o foco e a disciplina para fazer. Outras não. Outras pessoas têm mais dificuldade. Então, como que você consegue implementar esse novo hábito? Você particiona esse hábito na menor parte que você possa cumprir. Então, vamos supor, eu quero ler um livro. Então, qual é a menor parte que eu consigo ler? É 5 minutos? É uma página? Então, eu vou fazer aquilo todo dia. Eu quero ir para a academia. Eu quero ser capaz de, sei lá, ficar 1 hora lá na academia malhando. Quanto que eu tenho? A ideia é você transformar aquilo numa parte tão pequena que fique ridículo se você não cumprir. Cara, eu preciso fazer 30 segundos, 1 minuto de polichinelo. Não acredito. Faz 30 minutos. Uma pessoa que não tem condicionamento nenhum, ela não chega a 1 minuto de polichinelo. Em relação a essa questão do micro-hábito, você falou agora, me veio na cabeça 2 coisas, né? Primeiro, em relação a treinamento, existe um método chamado método Tabata. Esse método Tabata, ele já fez muito, né? A gente que treina faz bastante, né? O método Tabata é um método que você faz 20 segundos de qualquer exercício, como polichinelo. Intensidade, né? Se você quiser fazer uma boa atividade, polichinelo e abdominal. Você vai fazer 20 segundos do exercício e 10 segundos você para e descansa. Aí você tem 30 segundos. E você repete isso. O método, ele é para você fazer 8 vezes. Então, 8 vezes 20 por 10, 20 por 10, 4 minutinhos. Se você fizer um polichinelo, como você falou, de forma ampla, com um movimento seguro, né? Sempre seguro, atividade física, né? E fazer ali com uma certa velocidade, conjugando velocidade e intensidade pela amplitude do movimento, sem parar durante os 20 segundos e recupera 10, no final de 4 minutos, tá? Como você falou. Você não tem um atingimento de gasto calórico. Você tem um atingimento de gasto calórico bem interessante. E eu falo com as pessoas isso. Sobre você... Cara, faz uma Tabata.
Faz uma tabata de polichinelo com abdominal. Faz uma tabata de flexão de braços com agachamento. Faz essas duas, polichinelo e abdominal. Depois, agachamento e flexão. Cara, você vai estar treinando quase o seu corpo todo em 8 minutos. E aí fica ridículo. Aí É isso, fica ridículo. fica ridículo, né? Eu vou treinar só 2 minutos, 5 minutos? E aí você bota alguma coisa. Cara, durante a pandemia, sabe o que eu fazia? Falei do Flávio Augusto, né? Uhum. Eu tenho uma palestra até hoje dele que eu fico renovando. Eu compro, aí fico renovando, que é o Powerhouse, né? Que é um produto dele. Eu colocava o Powerhouse e ficava pulando corda, fazendo algumas coisas aqui dentro de casa, fazendo burpee, fazendo não sei o quê. E minha esposa passava e ficava assim, pô, tu vai ficar vendo isso mesmo? Quer botar uma música, não? Não, porque a música não me motivava. A música, pra mim, não me motivava tanto quanto eu estar vendo ali a palestra. Então eu tava ali pulando corda e ouvindo o que ele tava falando. Aí volto naquilo que eu falei, né? Eu tava estudando. Estudando um pouquinho, mas olha que... Mas não deixa de ser. Você está buscando o seu desenvolvimento das duas formas. Tanto o seu desenvolvimento intelectual, quanto o seu desenvolvimento de condicionamento físico. Exato. E através dos pequenos hábitos diários. Exato. E o outro ponto é o método Pomodoro de estudar. Eu uso muito. Usa? Explica aí pra ele, então. Vou ficar falando aqui. Você que tá convidada. O que é o método Pomodoro? Então, o método Pomodoro eu uso não só... Sabe onde ele foi criado? Não. Eu não Itália. Eu suspeitei desde o princípio, mas... Foi criado na Itália. E o Pomodoro... Posso estar até enganada, né? Mas o Pomodoro é justamente da questão de você usar aqueles relógiozinhos de cozinha com formato de tomate. Né? Então, consistiria em você ter um bloco de tempo direcionado. Então, por exemplo, no estudo, você tem 25 minutos de bloco direcionado para o seu estudo e aí 5 minutos ou 10 minutos de descanso. Isso, para mim, que sou uma pessoa com ansiedade, que a mente está trabalhando o tempo todo, tenho a questão de não estar, às vezes, focada, falta de concentração. Como que eu uso isso no trabalho? Blocos de trabalho. Então, ao invés de serem blocos de estudo, eu utilizo isso no trabalho com blocos de trabalho. Então, você vai trabalhar aqueles 25 minutos. Até já fiz um conteúdo lá no Instagram explicando sobre isso uma vez. Você trabalha aqueles 25 minutos de forma focada, ou até um pouco mais, mas, em geral, 25 minutos. Isso faz com que a mente, que é muito ansiosa, e, cara, nossa mente ela não para de trabalhar. Você está ali por minuto, quase, ou mais, né, 4.000 pensamentos. Então, o tempo todo, você está tentando pensar em outra coisa. Você está o tempo todo sendo desviado da sua atenção. Exato. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu não uso alertas no meu celular. Nenhuma rede social, eu não tenho alerta. Não toca nada para mim. Então, eu tiro da maioria. Quando é o momento em que eu acho que é válido, eu vou lá e verifico. Mas eu não tenho essas... Eu consegui minimizar essas pequenas... Aquele pop-upzinho que aparece, né? Aquela bolinha vermelha que se tu olhar, tu fica, o que será que é isso aqui? Mas aquilo dali é para te chamar a atenção. Né? Como que é o funcionamento da rede social? Ter a sua atenção. Só que o tempo é um recurso que não volta. Então, você fica ali 1 hora, 2 horas rolando feed, a gente entra na questão do seriado que eu falei que assisti. O quanto você consegue se desenvolver se você usa aquilo para você. Só que a pessoa tá ali, ó, rolando, tem essa percepção de que o tempo passou. Chega no final do dia, eu falo assim, cara, não vou pra academia porque eu não tenho tempo. Tô ultra ocupado. E aí tem a diferença entre você ser ocupado e você ser produtivo. A pessoa ocupada, ela vai estar o tempo todo fazendo coisas e muitas vezes até trocando de uma atividade para outra sem terminar. A pessoa produtiva não, ela vai ter esse foco de fazer algo, começar, terminar e aí sim mudar de atividade. E olha, esse método Pomodoro, para mim, eu deveria fazer mais, eu deveria me concentrar e fazer sempre ele. Porque às vezes que eu busquei fazê-lo, foi muito bacana. Realmente eu tive muito foco no que estava fazendo, né? Só para ficar claro, 25 minutos fazendo, focado, no caso, estudando, ou lendo alguma coisa, um livro, sei lá, enfim. 25 minutos fazendo e 5 minutos fazendo outra coisa totalmente aleatória. Abrindo o Instagram. Mas são 5 minutos.
Não, mas aí se você se propõe a fazer o Pomodoro, Sim. 25 minutos ali, 5 minutos, muda, dá um 360 não, foco. 180, né, que tu tá daqui vai para lá, e muda o foco total. Aí acabou os 5 minutos, você volta, e você fica ali. Quando você vê, você ficou 1h30. E Sim. 1h30 fazendo alguma coisa, de forma focada, coisa pra... Você começa a ser mais produtivo. Exatamente. E aí sim, você começa a ter mais resultado e ver o seu resultado. Tem uma coisa que eu utilizo muito, que é o que a gente chama de habit tracker, né? Que é você fazer a verificação, você controla... Qual o nome dele? Habit tracker. Habit tracker. É um controlador de hábitos. Tá. Seria uma ferramenta que a gente chama de ferramenta de progressão aparente. Então, quando você, vamos supor, né, você está lá fazendo os teus 25 minutos diários, que você tem que estudar todo dia, ou ir para a academia todo dia. Você tem lá o teu cronograma para você ter o teu controle de hábito. Então, você vai lá, fui hoje, vai lá dar o check. Fui amanhã, você vai lá dar o check. E você vai verificando. Não fui, bota lá a sua cruzinha. Quando você chega, às vezes, no final de 10 dias, e você tá desanimado, fica pensando, pô, hoje eu não vou, hoje é quinta-feira, não vou conseguir ir, vou deixar para ir só na segunda. Se você não estiver controlando, você não consegue, às vezes, ter a percepção do teu avanço. Principalmente, né, nesses hábitos em que o teu resultado ele é mais lá para o final. Então, você está indo para a academia todo dia, mas aquilo que você deseja alcançar, seja um crescimento de massa muscular ou um emagrecimento, você não sai da academia... Emagreci 2 quilos. Não é isso que acontece. Você não sai da academia, putz, estou mega forte, um ultra bíceps. Então, é um resultado... Ultra bíceps. É um resultado mais demorado. Quando você consegue ter esse teu controle daquilo que você faz efetivamente, você consegue mensurar o teu avanço. E aquilo já começa a te dar motivação para você seguir, porque você vai olhar assim, 10 dias, não vou hoje? Pô, eu vou. Eu vou. Né? E quando às vezes você não está controlando, não tem a medida, você só tem a percepção da tua falha. Porque aí volta. O ser humano está muito mais relacionado com a falha, com o erro, com o evento negativo do que com o positivo. Quando você começa a controlar os seus hábitos diários, você começa também a conseguir comemorar as suas pequenas vitórias. Então, você vai olhar para aquilo e falar assim, cara, eu já fui, eu vou, não tenho por que não ir. Eu tô cansada, mas eu vou, entendeu? Nem que eu faça, sei lá, só 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas eu vou sair, eu vou me movimentar e eu vou dar continuidade àquele processo que eu já iniciei. Porque eu tô indo muito bem, eu tô olhando aqui, pô, só faltei um dia, já tô 15 dias, né? Então, assim, eu não vou sair da dieta, que eu tô olhando, eu tô mantendo tudo certinho. Eu não vou querer pular meu estudo, que eu tô indo bem certinho. Então, assim, controlador de hábitos é excelente. Eu falo isso, né? Eu tô muito ligado com a academia, então eu falo isso com as pessoas. Eu falo, cara, escorregou. Não, porra, escorregou. Não faz a jaca de pantufa. Pisou na jaca, não faz a jaca de pantufa. Entendeu? Tudo bem, cara, é normal. Eu tô na dieta 20 dias. Aí escorreguei no 21º. Cara, no outro dia recomeça. Tu não tá voltando do zero, não, cara. Você já tá... Isso é a questão da constância. Uma vez eu até publiquei um vídeo, se não me engano foi do Simon Sinek, explicando o que é a constância. As pessoas acreditam que a constância é você fazer todo dia aquilo da forma mais bem feita possível. E aí você vai para a academia, então você vai com aquele imaginário, né? Então tem que ficar lá 1h, 1h30, todo santo dia. Então eu não fui hoje, falei, cara, já não vou mais. Aí já fura no outro dia. Quando, na verdade, a constância é que em algum momento, e aí ele exemplifica isso muito bem. Eu não sei quando, eu não sei se vai ser no 30º dia, qual dia que vai ser. Em algum momento você começa a perceber o teu resultado. Mas não foi o ir para a academia durante 7 horas. É o você faz todo dia. Bom, hoje eu vacilei, não vou? Amanhã eu volto. Hoje, o meu melhor pode ser isso aqui. Amanhã pode ser que o meu melhor esteja aqui. Poxa, eu tô doente, não tô me sentindo bem, sabe? Tô com problema em casa, tô com problema no trabalho, ou tá machucado o pé, ou só não
tô legal por algum motivo. Então, hoje o meu melhor é isso aqui. Eu só tenho que ter a percepção de que a cada dia eu faço o meu melhor. Só que nem sempre o meu melhor vai estar aqui em cima. Só que é a constância de estar fazendo, mesmo que esses altos e baixos, mas progredindo, que vai fazer gerar o resultado. Tem eu gosto de frases, mas ao mesmo tempo eu falo para as pessoas tomarem cuidado com frases negativas, né? Porque assim, acho que eu trabalho muito com coragem, né? São coisas que me levam para frente, que me trazem de volta à concentração, ao pensamento. Então tem uma frase do Cortella que é sensacional. Cortella é maravilhoso. Uma frase que é sensacional. Quando você falou isso, nem sempre você vai estar no melhor dia, né? Você vai estar às vezes aqui, às vezes vai estar ali. Então tem uma frase que diz assim, que é maneiríssima, eu acho muito legal, que é: faça o seu melhor nas condições que você tem hoje, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Sim, essa frase né? é famosa. Essa frase é famosa dele, mas é sensacional, né? Acho que eu não me canso de ouvi-la, né? Ou seja, o dia que você estiver mal, vai e faz o seu melhor mesmo estando ali. Pô, eu não vou treinar hoje, vou lá fazer só 20 minutos de esteira. Show. Foi o melhor que você pôde fazer hoje? Show. Amanhã, quando estiver legal, aí tu faz 30 minutos de esteira, faz a tua série toda de musculação, faz uma aula de spinning, vai pro teu crossfit, vai pro não sei o quê, faz... E aí, você vai naquilo ali, né? Então, entender que, ou às vezes, hoje eu não tenho disposição. Eu gosto de falar muito com quem é sedentário. Se hoje você não tem disposição para fazer grandes coisas, ou aquele seu amigo, colega, ou alguém que você acompanha nas redes sociais, treina pra caramba, é a condição dele. Tem que ver a sua. Então, faça o seu melhor nas condições que você tem hoje, e mais à frente você vai ter condições melhores para fazer melhor ainda. É a clareza, né? É a clareza de conseguir enxergar o processo do outro e ver que o que você está vendo, na verdade, já é quase um resultado final. Exatamente. A pessoa não começou ali. Ela não começou, e é difícil a gente enxergar isso, não, né? Ela não começou hoje ali. Você que tá ligado muito em relação a esses grandes nomes. Eu vou citar até o exemplo da... Não sei se você conhece, né? Deve conhecer. Da Bianca Boca Rosa. Que hoje em dia... empresária multimilionária. Na verdade, eu não conhecia, não. Foi Big Brother que... Ela foi a Big Brother, né? Ou foi Fazenda? Sei lá. Foi. Um desses. Mas como eu não assisto nenhum dos dois, eu só ouvi falar em Boca Rosa. Mas tem uma amiga que trabalha com estética. Ela trabalha com estética e faz alguma coisa labial, né? Eu chamo ela de Boca Rosa direto, por isso que eu ri. Eu chamo Boca Rosa, Boca Rosa. Lá na academia, todo mundo só chama ela de Boca Rosa, porque eu fico brincando, chamando ela de Boca Rosa. Então, a Bianca ela é um excelente exemplo disso. E a Bianca, ela é de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, e começou porque ela tinha dentro de casa, gravando os videozinhos dela, e na época ela ficou muito famosa porque fazia delineador com colher, né? Ela encostava a colher, fazia o delineador, que era uma coisa completamente rústica, porque não tinha pincel, não tinha nada. E atualmente ela é dona de uma empresa multimilionária. Mas por quê? Dentro da visão dela, ela fez exatamente isso que você falou. Bom, hoje eu tenho só isso para gravar aqui no meu quarto. Então, eu vou fazer. Eu não vou me paralisar. E aí é onde a gente se sabota muito em relação a tudo. É você não conseguir dar um passo porque você não consegue olhar para aquilo que você tem, para as ferramentas que você tem e conseguir utilizar. Então é onde muita gente não vai para academia porque fica esperando comprar tênis de marca, comprar a roupa bonita. Quando eu tiver o trend. Poxa, eu só vou fazer uma dieta quando eu puder ir numa nutricionista. Dieta é muito caro, né? Então, poxa, eu penso logo numa dieta com chia, uma chá, né? Limão siciliano. Exatamente. Se você entra né? Lá, vou pensar aqui numa rotina de bons hábitos, vou entrar lá no Pinterest para pegar uma motivação. Vai ver as gringas lá tomando seu matcha, com seu copo bonitinho, aquele conjuntinho fitness, né? Todo combinando. E a pessoa olha para aquilo e fala, cara, eu vou fazer quando eu tiver. E aí já não... Também não tem um vestido desse? Não consegue ali no Jericinó, dar uma volta no Jericinó, que é de graça.
né? Entendeu? No parque, em casa. Exatamente. Rua tá aí, ó, só caminhar. E hoje eu até falei da Boca Rosa, porque essa semana eu não sigo a Boca Rosa, mas acabou aparecendo para mim um vídeo dela mostrando toda a trajetória dela. Hoje, uma casa milionária, gigantesca, só que ela fez a questão de mostrar o início, o processo. Porque hoje em dia quem olha para ela fala assim, pô, blogueira, ganha muito dinheiro, mas e a blogueira de 10 anos atrás, que não tinha nada para gravar, que teve que acreditar em si, porque na verdade é isso, quando você tem aquele objetivo, seja de construção de hábitos, seja de desenvolvimento pessoal, seja de se tornar um empreendedor, você tem que acreditar em você e se direcionar para aquela ação. Então, quando ela começou lá atrás, cara, não tinha ninguém para acreditar nela e talvez só ela mesma acreditasse nela. Exatamente. E foi utilizando os recursos que tinha, e hoje é muito fácil todo mundo chegar a aplaudir. Então, depois que você emagrece os 30 quilos, todo mundo, né, te aplaude. Depois que você é um empresário de sucesso, todo mundo te aplaude. E às vezes as pessoas não ajudam até mesmo. Sempre acreditei, mas na verdade, quando você começou. Não, é você. Não, é tipo assim, aí. Cara, é você. Aí não vai dar em nada. Não. Isso aí não vai dar em nada. Hoje eu tô aqui. Então, como é que eu. Se eu tiver multimilionário, lembre-se de mim. Como começar? Como começar? Olha, quando você pensa na mudança de hábitos, existem os hábitos que a gente chama de hábitos angulares. Então, os hábitos angulares são aqueles hábitos que, por si só, quando você modifica, eles são capazes de desencadear a modificação de diversos outros hábitos. Então, por exemplo, a atividade física é um hábito que a gente chama de hábito angular. Porque a pessoa, quando ela começa a ir para a academia, daqui a pouco ela já começa a se alimentar melhor, daqui a pouco ela já começa, às vezes ela ainda vai para a academia, está fumando, mas aí o fumo já atrapalha o desenvolvimento nela na esteira. Então, ela já começa a tolir hábitos ruins e se direcionar para determinados hábitos melhores. Então, ela já quer dormir de forma melhor, porque ela precisa de energia, ela quer ter uma alimentação mais adequada. O que você falou em relação até ao ambiente, as pessoas, o seu ambiente muitas das vezes também muda, porque se você quer se direcionar para um objetivo, você já começa a buscar pessoas que tenham a mesma mentalidade, que tenham o mesmo comportamento que você. Então, se aquela turminha que você andava, às vezes é a turma da bebedeira, da farra, aquilo dali já não corresponde mais à pessoa que você quer ser hoje em dia. Então, você já começa a não abandonar a tua turma, né? Não precisa abandonar a tua turma, mas você já não vai ser aquela pessoa que vai sair de segunda a segunda, porque aquilo vai atrapalhar o teu treino. Então, a atividade física ela é um hábito angular. Se eu fosse indicar um hábito para que alguém que queira começar, e aí não vai ser acordar mais cedo, embora eu acorde muito cedo. Acordar mais cedo e arrumar a cama? Igual aquele livro. Cara, excelente. Acorde arrume sua cama. Arrume sua cama, já li também. É um hábito angular esse, né? Não, o arrumar a cama, eu não vou te dizer que é um hábito angular, mas o cerne todo desse livro, né, do Arrume Sua Cama, ele vai te transportar para que aquele pequeno gesto simboliza ao longo do teu dia. Porque se você acorda, você não consegue ter a capacidade de organizar o teu ambiente, que é uma coisa tão pequena, se você não está disposto a fazer por você uma coisa tão pequena bem feito, cara, você não vai ser capaz de fazer. Se você sai da sua casa e você deixa aquele seu ambiente caótico, não vem me dizer que a tua vida é organizada. Não tem como. Normalmente, a tua organização, quando você é uma pessoa que você começa a se organizar internamente, você expande isso para a organização externa. E se você é uma pessoa que está tentando se organizar internamente, você não consegue conviver com a desorganização que está do lado de fora. Então, normalmente a pessoa que não arruma a cama é aquela pessoa que aperta o botão soneca. Ela acorda atrasada. Ela não arruma a cama porque normalmente ela já está atrasada. Ela não tem tempo, ela não vê o valor naquela atividade pequena. Por quê? O tempo dela está sempre corrido. Vai ser a pessoa que não vai tomar um café da manhã. Vai ser a pessoa que vai chegar provavelmente ou atrasada ou em cima da hora do trabalho. Então, isso já gera vários hábitos de procrastinação, de deixar para cima da hora, que quando você começa, e aí o livro ele vai te mostrar isso, né? Quando você se dá aquele tempo de arrumar a sua cama, bom,
tô acordando atrasada e eu não consigo arrumar minha cama. Então eu preciso de 5 minutos a mais. Então eu vou acordar mais cedo. Eu vou arrumar minha cama. Aí você já começa a ver valor naquele teu café da manhã. Cara, bem tranquilo. Eu não abro mão do meu café da manhã. É uma coisa que eu faço. Não abro mão. Eu te atropelei, aí você ia falar assim, como começar. Ah, tá. Em relação à questão de como começar, né? Já não seria acordar cedo, embora eu acorde muito cedo, né? Você tem aquele livro O Milagre da Manhã, né? O 5 AM Club, quem acorda às 5 horas da manhã, o do porquê disso tudo. Mas hoje em dia eu vejo que a dificuldade das pessoas não é o acordar cedo, mas é dormir no horário. Se você perguntar para a maioria das pessoas, que horas você dorme? 11, meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes 2 horas da manhã. Hoje em dia, principalmente com a questão de rede social, os streams, as pessoas não conseguem se direcionar para ter o hábito de ter uma boa noite de sono. Um sono que vá te restabelecer, né? Que vá te descansar efetivamente. Só que, normalmente, as pessoas têm hora para acordar. Então, se você tem que estar no teu trabalho às 8 horas da manhã, você, sei lá, acorda às 7. Se você foi dormir às 2. E, às vezes, ainda vai dormir com a televisão ligada, que muita gente faz isso também, né? Fica lá com barulhinho, né? A televisão ligada, você tá com aquela mente que não tá descansando. Então, hoje em dia, se eu tivesse que indicar para alguém, tenha uma higiene de sono, tenha uma boa noite de sono, tenha um sono regular. Se estabeleça uma hora de dormir. Então, todo dia vá dormir naquele mesmo horário. Evitar a questão de luzes, porque isso realmente vai influenciar na questão, né, da própria serotonina. Né? Você vai inibir a produção de serotonina. Quando você tem a claridade. É o hormônio que dá uma relaxada no corpo para você dormir. O nosso corpo ele é feito para funcionar dormir à noite, né? Dormindo à noite, né? O ser humano ele não é um animal noturno. A gente não enxerga de noite. Então, conforme você tem a passagem do tempo do dia, aquilo vai te indicando qual é o teu horário de despertar e automaticamente qual é o teu horário de dormir. E aí a pessoa fica ali com o celular na cara, rolando feed, na hora da manhã. Quer ver uma coisa que eu faço quando tô dormindo sozinho, assim? Aí, às vezes minha esposa tem um compromisso, vai viajar, alguma coisa assim, eu deixo a cortina aberta. Que aí... Pro dia clarear. O dia clareou, eu já acordo ali, de forma natural. Eu já desperto ali. Mas eu não sou o cara que dorme cedo, eu tô até querendo me policiar, né? Sou muito ocupado, muita coisa para fazer. Eu tenho dormido muito tarde e eu tô vendo que a minha manhã tá muito improdutiva. Aí eu tô tentando me organizar. Ontem eu consegui dormir mais cedo. Mas o meu mais cedo ontem foi 11 horas. Mas aí que horas que você tem que cuidar? Um adulto ele tem que ter ali na faixa de 8 horas, pelo menos, de sono. Só que o sono ele tem as suas fases. Então, ainda tem isso. O fato de você ir para a cama naquele determinado horário não necessariamente significa que você dormiu ou que dormiu bem. Eu até uso um aplicativo, depois eu te mando falar pro pessoal lá no meu Instagram, de vez em quando eu divulgo ele, que é justamente para ele vai mensurar a qualidade do teu sono. Então, se tem, às vezes, um barulho no ambiente, alguém que ronca, tudo isso influencia no teu sono. Isso então, é muito legal, isso eu quero saber. Vai verificando qual é. Qual é o nome dele? Agora não vou Dá uma olhadinha, rapidinho. Pode dar uma olhada, não tem problema, não. Pode, peraí. Aqui na Rede Globo não tem que ser tudo engessado, não. É porque eu uso... Maneira tão automática. Muito aplicativo. Sleep Cycle. Legal. Então, você programa... Ciclo de sono. Você coloca ali, você vai programar qual é exatamente o teu ciclo de sono. Bom, preciso dormir 7 horas, 8 horas, 9 horas. Qual é o horário que eu vou dormir, qual é o horário que eu vou acordar. E aí ele tem uma programação bem bacana que você pode deixar para ser acordado no teu momento de sono leve. Não necessariamente vai ser, vamos supor, 7 horas da manhã. Mas se pouco tempo antes das 7 da manhã o aplicativo já percebe que você já está naquele seu momento, significa que você já está descansado, que esse é o natural. Você acordar porque você já descansou. Não é você acordar porque o despertador está te dizendo que você tem que acordar. Então, assim, hoje em dia, se eu tiver que indicar uma mudança que normalmente costuma ser drástica na rotina de qualquer pessoa, tenha um horário
para dormir, se programe para dormir, tenha uma boa noite de sono. Isso com certeza vai ser um hábito angular, que vai influenciar, que pode vir a influenciar em outros, exatamente né? na tua rotina de Show de produtividade do dia, o Entendi. dia inteiro. A gente falou sobre muitos livros aqui, você citou, eu citei e tal, encaminhando agora para o nosso final. Indica de 1 a 3 livros aí que você acha importante. Não precisa falar muito não, mas assim, esse por isso, esse por aquilo, aquele por aquilo outro. O Poder dos Hábitos, com certeza, porque ele vai te dar... Hábito. O Poder do Hábito. Ele vai te apresentar todo esse mundo do estudo, de fato, da ciência dos hábitos, né? De como começou, como pra começou a ser clareza. estudado, exatamente, como começou a ser estudado a ciência dos hábitos e para que você tenha esse conhecimento. Um outro livro que eu indicaria, Segredos da Mente Milionária, porque ele vai falar sobre os nossos hábitos, só que da forma financeira. Crença, né? Oi? Crenças. Sim, as nossas crenças. Porque, na verdade, o tempo todo a gente está exposto, né, a comportamento, mas principalmente na infância, né? E aquilo vai gerando, vai construindo o nosso subconsciente para que a gente desenvolva determinados hábitos e comportamentos que muitas das vezes a gente não se dá conta. Então, os segredos da mente milionária, você começa a verificar, né, quais são as suas crenças e da onde que nascem determinados hábitos em relação à finança, mas que você às vezes percebe para outras áreas da tua vida, não só em relação ao dinheiro. Esse eu gosto muito. Deixa eu ver um outro. Microhábitos. Microhábitos. Pô, bem legal isso aí. Microhábitos. Esse aí me despertou curiosidade. Para que você... Pode saber, ele é grosso, grande? É mediano, sim. Mediano. Mas é uma leitura bem bacana. Às vezes a leitura é fácil, né? Você vai lendo. E aquilo, é só começar, né? Principalmente para a pessoa que tem essa dificuldade, né, de retomar algum hábito, de criar, não consegue ver, às vezes, o quanto as pequenas tarefas cotidianas são importantes. Vou até indicar um outro que eu estou terminando de ler agora, que é A Única Coisa, que seria sobre foco. Legal. É você fazer uma única coisa, você descobrir qual é a única coisa que você, de fato, precisa fazer que vai te gerar o resultado para uma vida mais produtiva. Agora, nesse nosso último papo, você falou sobre crenças, eu me lembrei de crenças. Eu estava tentando lembrar que você falou sobre crenças limitantes lá atrás. Crenças limitantes. Mas eu não vou puxar esse assunto agora. Deixa para outro dia. Vamos deixar para o outro dia aí para a gente conversar sobre isso. Mas deixar uma última mensagem aí para o pessoal e depois fala aí onde o pessoal consegue te achar, né? Rede social, né? Que você falou tanto aí, eu fiz até um vídeo, eu fiz tudo aí. Então, a última mensagem e suas redes sociais. Ou a rede social. Minha mensagem, com certeza, vai ser para as mulheres, né, que você lida, e que, sim, acreditem, né, na sua capacidade de mudança, apesar das circunstâncias. Não olha só da circunstância que você está naquele momento, na sua realidade, mas começa a projetar quem você deseja ser, começa a projetar a sua melhor versão e começa a perseguir aquilo no seu dia a dia. E é nesse caminho que eu estou. Hoje em dia eu já sou uma Simone muito melhor do que eu era há 1 ano e meio atrás, só que eu tenho uma outra Simone que está me esperando ali na frente. E é para lá que eu estou indo. Uma Simone com hábitos cada vez melhores, mais voltada cada vez mais para o seu desenvolvimento pessoal. E aí não é só o meu desenvolvimento pessoal, mas o meu desenvolvimento. Eu estudo hoje muito a questão da educação infantil, das crenças limitantes também, para trazer isso para a minha rotina, para o dia a dia, para os meus filhos, a questão do encorajamento. Então, eu lido muito com isso na vida deles. Então, hoje eu sei o que as crenças limitantes, os bons hábitos, os maus hábitos fazem na vida de um adulto, e hoje em dia eu tenho 2 crianças dentro de casa. Então, eles são ali... Sendo influenciados por você. Exatamente, né? A minha profissão é ser influenciadora deles 2, de comer legume, vegetal, fruta, estar em contato com a natureza, de ter a palavra positiva do encorajamento, deles olharem para eles e ter a noção do eu sou capaz. Eu acho isso muito importante, né? Eu vejo muitas crianças que olham e que estão ali voltadas pelos medos, para uma família que às vezes não tem tanta estrutura de se desenvolver, né? Hoje em dia a gente está
no momento da era da informação. Hoje em dia é muito fácil você entrar no YouTube e você assistir conteúdo sobre desenvolvimento infantil, sobre educação infantil, sobre neurociência, que é um assunto que eu também tenho gostado muito, né? A neurociência, como que a mente trabalha, as crenças limitantes também. Então, assim, somos capazes, né? Se desenvolvam, se tenham como prioridade, tirem um momento para si, para se curtir, para fazer aquilo que realmente você gosta de fazer, sem culpa. Né? A sociedade joga a culpa em cima da mãe, que você tem que estar o tempo todo dando conta de tudo. Não, a gente não tem que dar conta de tudo. Né? A gente não precisa ser multitarefa o tempo todo. E sim, a gente tem que olhar mais para si, para se cuidar, seja do teu lado espiritual, da tua mentalidade, do teu corpo, do teu físico e da sociedade como um todo, né? Porque quando você está ali cuidando da sua família, do seu ambiente, você também está cuidando de uma sociedade melhor. Legal, legal. Rede social? Então, me encontra lá no Instagram, miranda.simone. No YouTube também, meu canal é novo, então vou lembrar de cabeça, mas depois eu coloco legal. o link lá. Tá bom, manda para mim que eu boto o link nessa nossa conversa, tá ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast, Seja Musa. E eu quero agradecer muito aí pelo convite, pelo papo que, pô, eu adoro esse assunto. E, pô, foi muito enriquecedor, enriquecedor. Tá falando aqui novamente. Pô, olha, você me... Eu já estava sozinho pensando, tenho que voltar a dormir agora, então... Vai sim. Fazer uns hábitos angulares. Marca isso aí, hábitos angulares. Ir para academia, né? Acho que dormir também é um hábito angular, né? Arrumar a cama é um hábito angular. Então são coisas aí que você pode partir dali, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima, até o próximo encontro. Valeu, Simone. Beijo. Valeu, galera. Beleza, beleza. E é isso. Seja musa.